Cumprimento os nossos irmãos com a paz do Senhor. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Enquanto você encontra, eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar nesta cidade, nesta igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jairo Santana, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando seu ministério e a igreja que Deus o confiou. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, diz assim o texto sagrado: E havendo escapado, souberam que a ilha chamava Malta. Os bárbaros usaram conosco de grande humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos aqueceram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e a colocando no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo a víbora pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo havia, mudando de parecer, diziam que era um deus. Ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. E Paulo foi vê-lo, e havendo orado, colocando as mãos sobre ele, o curou. Amém? Meus irmãos, esse texto, sem dúvidas nenhuma, é um texto tradicionalmente conhecido, visto que o ministério do apóstolo Paulo é tradicionalmente conhecido diante de todos nós. O ministério do apóstolo Paulo tem algumas marcas distintas. Paulo foi conhecido como o apóstolo da graça. Dentro da trajetória do seu ministério, o apóstolo Paulo enfrentou alguns naufrágios. O naufrágio destacado e narrado por Lucas, nos capítulos de número 27 e no capítulo de número 28, é um dos maiores naufrágios do ministério do apóstolo. E quando nós aprofundamos a leitura do capítulo de número 27, nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, a narrativa é tradicionalmente conhecida. O texto inicia dizendo que o apóstolo Paulo, junto com mais 275 prisioneiros, eles estão dentro de um navio, saindo de Cesareia a Roma. Paulo, nesse destino, ele é prisioneiro e ele está indo em direção ao seu martírio. É a última vez que o apóstolo Paulo entrará num navio
em direção, a uma rota, a um destino. E nesse destino, ao final dele, o apóstolo Paulo será morto. A narrativa e a história diz que o apóstolo Paulo, sendo muito próximo do centurião, e o texto vai dizer que o centurião o ouvia, porque gostava do apóstolo Paulo, ele disse de forma instrutiva àquele homem: não é bom que façamos essa trajetória, essa viagem nesse período. O inverno se aproxima e viajar no inverno é perigoso demais. Porém, o texto é muito claro ao dizer que o capitão não atentou às palavras do apóstolo Paulo. Naquele momento, aquele capitão, ele pensou justamente que o apóstolo era somente um prisioneiro. Mas o que ele não sabia é que o apóstolo representava Deus por onde ele estava. Uma das marcas interessantes do ministério do apóstolo Paulo é que ele está algemado, mas aos Efésios ele escreve: eu sou prisioneiro de Cristo, não das algemas de Roma. Paulo tinha muita consciência a quem ele pertencia. Paulo tinha muita consciência a quem ele representava. Naquele momento, ele pode estar aprisionado, mas ele é consciente e é sensível à voz de Deus. Mas o grande problema desse texto é que há um silêncio por parte do capitão, e o texto diz que ele não foi atentado às palavras que Paulo o instruiu. Na continuidade da narrativa, o texto sagrado diz que uma tempestade cruza o caminho daquele navio. Uma das características daquele navio é que, além de carregar, de transportar os prisioneiros, aquele navio era um navio por Roma, tradicionalmente conhecido pelo que ele carregava. E ele não carregava apenas os prisioneiros, era um navio de carga. Saindo de Cesareia até Roma, aquele navio carregava grãos comerciais. E quando passava pelos portos, eles deixavam os grãos comerciais e deveriam seguir o destino, a trajetória. Só que a Bíblia Sagrada diz que uma grande tempestade acomete a realidade daquele navio. Imediatamente, o texto vai dizendo que num período de 14 dias, por onde eles passavam, eles iam lançando as coisas que pertenciam a Roma no mar. Vai chegar um momento na narrativa, e eu estou correndo para a gente ganhar tempo. O texto sagrado diz que eles já lançaram praticamente tudo mar adentro. Mas é interessante que, passado 14 dias, o apóstolo Paulo levanta a voz dizendo: faz 14 dias que ninguém come dentro deste navio. É claro que há uma intensidade de uma tempestade. É claro que os ânimos estão completamente desestabilizados. É claro que há desmotivação devido à intensidade de tudo que está acontecendo. Porém, lembre-se de uma coisa: todos que estão dentro dessa embarcação, Deus me visitou através do seu anjo nessa noite. E Deus me disse claramente que ninguém que está dentro deste navio perderá a sua vida, porque Deus está garantindo a nossa chegada até Roma. Há algo interessante. Paulo levanta diante desse cenário
ergue a sua voz e deixa muito claro uma coisa: eu estou aqui com uma missão, e a missão que eu tenho que cumprir, eu preciso chegar até Roma. O que Deus estava dizendo a partir do ministério do apóstolo é que, independentemente da tempestade, independentemente da ausência de provisões, Deus estava garantindo através da sua palavra que ninguém diante daquela realidade perderia a vida, porque Deus estaria mantendo aquela realidade. Nessa manhã, eu preciso ser encorajador para o seu ministério, eu preciso ser voz de Deus para a sua família e para o seu ministério, muito independente das tempestades, muito independente das circunstâncias. Deus nessa manhã está dizendo ao nosso coração: ninguém perderá a vida diante desse cenário tão tempestuoso e difícil que nós estamos passando, porque Deus manterá o propósito que Ele acendeu, o propósito que Ele colocou em cada coração. Bendito é o nome do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre as características de um ministério que glorifica a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo está na mesma tempestade, o apóstolo Paulo está na mesma realidade tempestuosa, mas ele consegue no coração daquela tempestade levantar e dizer: ninguém vai perder a vida. Irmão, nós fomos chamados para encorajar, nós fomos chamados para motivar aqueles que estão vivenciando as mesmas realidades que eu e você. Nessa manhã Deus está dizendo ao seu coração: encoraja a sua congregação, encoraja o departamento que Deus te colocou. Ainda que alguém está dizendo que vai acabar em tragédia, que vai acabar em morte, Deus está dizendo nessa manhã: ninguém perderá a vida, ninguém perderá a vida. Bendito é o nome do Senhor. A marca primordial do ministério do apóstolo Paulo, ele encoraja. É interessante, faz 14 dias que ninguém se alimenta dentro daquele navio, mas ele levanta a sua voz e diz: ninguém vai perder a vida. Aí é interessante, durante esse percurso, por onde o navio passava, os grãos comerciais que pertenciam a Roma foram lançados mar adentro. É interessante que o texto vai dizer que tudo que pertencia a Roma foi sendo lançado mar adentro, mas a vida que pertence a Deus, Ele está dizendo: ninguém a perderá. O que era de Roma o vento levou, os grãos comerciais, até o barco vai quebrar, mas a vida que pertence a Deus, Ele está dizendo: ninguém a perderá, ninguém a perderá. Bendito é o nome de Jesus. O que pertence a Roma o vento levou, os grãos comerciais, o barco, e até mesmo a sentença e a determinação de Roma. Mas o texto sagrado diz que Deus vai entrar em cena. É interessante que faz 14 dias que ninguém come dentro daquele navio. Só que a Bíblia diz que Paulo, ele tem um pão na sua mão. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que ele levanta aquele pão para cima, ele dá graças a Deus,
come e diz a todos os outros que estão naquele navio: é bom que vocês comam também. Que coisa interessante. Paulo, diante de uma realidade tempestuosa, ele consegue dar graças a Deus, se alimentar e se preocupar com aqueles que estão junto com ele. Irmão, o nosso ministério é marcado por essa realidade. Nós precisamos estar completamente preocupados com aqueles que estão ao nosso redor, mas o pão que está na nossa mão, ele só faz sentido na vida do outro quando primeiro nós apresentamos a Deus. O pão na Bíblia Sagrada é o símbolo da palavra. O vento pode levar os grãos comerciais, o vento pode levar até o barco, mas o vento não vai levar a palavra. O vento não vai levar a palavra, porque o obreiro tem que andar com o pão, o obreiro tem que vivenciar a sua realidade carregando o pão. Quem trouxe o pão nessa manhã? Porque eu quero dizer, o que vai manter a sua vida é você andar em relacionamento contínuo com o pão. Recebe o poder da palavra nessa manhã e receba o poder que a palavra pode gerar na sua alma. Bendito é o nome de Jesus. Paulo, diante de uma realidade tempestuosa, ele centraliza algumas coisas. Primeiro, Paulo apresentando o pão, dando graças. A expressão dar graças, no seu sentido original, é adorar, é reconhecer, é venerar, é santificar ambientes e realidades. Paulo, diante da tempestade, ele não negociou a realidade da adoração. Oh, glória ao nome do Senhor. Tem gente que esquece de adorar a Deus, independente das circunstâncias que está passando. Tem gente que negligencia a sua aliança e seu compromisso com Deus. Sabe o que Deus está dizendo ao seu ministério nessa manhã? Não negligencie a sua adoração. Não quebre seu relacionamento com Deus, independente dessa realidade tempestuosa. O que Deus está dizendo para alguém é: ressalte a quem você pertence. Paulo está dizendo: eu estou na tempestade, mas ela não levou a minha adoração. Eu estou no vento, mas ele não levou a quem eu pertenço. Você está diante dessa realidade, mas Deus está dizendo: dê graças a Deus diante dessa realidade, porque Deus vai transformar o cenário da tempestade em testemunho para o seu ministério. Receba essa palavra. Bendito é o nome de Jesus. Ministérios costumam ser nascedouros em realidades tempestuosas. Lideranças são forjadas na oficina do sofrimento. Paulo está na tempestade. Dentro daquele navio tem um centurião e tem um capitão. Ou seja, tem gente que tem cargo, mas não está fazendo o que deveria. Era para o capitão ter levantado e ter dito: coma, fique motivado, mas quem tem cargo não está fazendo. Aí quem é da graça vai levantar e vai dizer: ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Irmão, tem gente que tem a posição e deveria fazer, não está fazendo. Aí Deus levanta quem é da graça. Quem é da graça aqui nessa manhã? Quem recebeu a graça? O que recebi do Senhor também vos ensinei. Paulo dá graças diante do cenário da dor. A Bíblia Sagrada diz, Paulo dando aquele direcionamento, após aquele momento de comunhão, Paulo tem comunhão e adoração diante daquele cenário. Ele levanta como uma referência, como uma liderança no coração daquela tempestade. Deus vai levantar líderes e obreiros diante de cenários tempestuosos. A Bíblia Sagrada diz que Paulo dá um direcionamento: aqueles que pertencerem e permanecerem dentro desse barco terão a sua vida preservada. De repente, alguns, em ato de precipitação, querem se jogar mar adentro.
Paulo levanta a voz mais uma vez para o centurião e diz a eles: aqueles que estiverem aqui Deus vai preservar, mas aqueles que são precipitados e suicidas, eles vão assumir a responsabilidade. A Bíblia diz, e Paulo mais uma vez os afirma: nós daremos numa ilha, capítulo de número 28. A Bíblia Sagrada narra, dentro do que Lucas está escrevendo, que eles chegaram numa ilha chamada Malta. Irmão, nada de grego e de hebraico, geografia bíblica. Eles estão indo de Cesareia a Roma, ou seja, é uma linha, é uma rota, é um destino. Malta, dentro da geografia e do mapa, está a 800 quilômetros daquela rota. Aí nós começamos a entender uma coisa: a agenda de Deus é maior do que a agenda de Roma. Porque a agenda de Roma dizia de Cesareia a Roma, mas a agenda de Deus, ela está gritando silenciosamente ao ministério do apóstolo Paulo: é necessário entrar em Malta, porque dentro de Malta haverá conversões, dentro de Malta haverá curas. O que Deus está dizendo ao nosso coração é que muitas vezes Ele permite a tempestade para nos empurrar para o centro da sua vontade. Tem gente degladiando com Deus e dizendo: por que desse vento? Por que dessa tempestade? Se eu fosse você, eu permanecia em oração constante, porque tempestade na vida de obreiro é testemunho, é oportunidade da graça. Deus está dizendo para alguém: eu vou te levar para o centro da minha vontade. Cadê você que acredita nessa palavra com a sua mão levantada? Porque Deus está dizendo ao seu coração nessa manhã: obreiro, pastor, com muito respeito, evangelista, presbítero, cooperador, diácono, Deus está dizendo ao seu coração: essa tempestade, ela vai gerar um cenário de milagre na sua vida. Essa tempestade vai gerar uma oportunidade da graça. Quem recebe essa palavra glorificando ao Senhor? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo ao meu coração: diga a esses ministérios presentes: haverá direcionamento de Deus para a sua vida, haverá consolo nesse cenário. Bendito é o nome do Senhor. O texto sagrado diz que eles chegam numa ilha e descobrem que a ilha se chama Malta. É interessante, porque não estava na agenda de Roma entrar em Malta, mas na agenda de Deus já estava determinado o trabalho espiritual que a graça ia gerar dentro daquela ilha. Aí a Bíblia diz que descobriram eles, eu gosto da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Paulo diz que eles chegariam numa ilha, mas não disse como eles chegariam. O texto sagrado diz que o barco, pela intensidade, o navio, pela intensidade dos ventos, ele se quebra, literalmente. Aí a Bíblia diz que uma ordem é dada dentro do navio: aqueles que sabem nadar, cheguem na ilha a nado. Os que não sabem, agarrem nos destroços do navio, mas sejam certos de uma coisa: ninguém vai morrer na água. Irmão, Deus não disse como nós vamos chegar, mas Ele garantiu que nós vamos chegar.
Uns vão chegar a nado, porque são melhores do que eu, irmão. Eu com esse corpinho atlético aqui, eu nem tento. Mas uma coisa é certa: uns vão a nado, vão chegar primeiro. Outros vão chegar agarrado na promessa, na palavra, na esperança. Mas eu sei de uma coisa: se Ele garantiu a nossa chegada, descansa seu coração. Não se precipita, ou a nado ou agarrado nos destroços. Mas nós chegaremos, porque quem determinou a palavra garante. Quem determinou a palavra garante. Quem recebe essa palavra. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nessa manhã. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem sou eu para dizer isso ao seu coração? Mas Deus está dizendo: cuidado com as suas precipitações. Deus está dizendo ao seu coração: cuidado com as suas falsas decisões. Deus está dizendo ao seu coração: permanece onde eu te introduzi. Permanece onde eu permaneci, o seu ministério, porque quem te implantou naquele ambiente foi o próprio Deus. Então Ele está dizendo para alguém: não é hora de se lançar, mas na hora que eu der a palavra, para você ou a nado ou agarrado sair, pode sair, mas enquanto eu não der a palavra, não dê um passo, porque se você der um passo, você é suicida, e Deus não tem compromisso com suicida, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que chegaram na ilha, souberam que a ilha se chamava Malta. Aí é interessante, quando eles chegam na ilha, deixa eu correr, a Bíblia diz que os bárbaros, irmão, nada de grego e de hebraico, língua portuguesa, bárbaros é gente sem civilidade, gente sem característica hospitaleira, gente sem característica servil. Mas o texto sagrado nos deixa claro quem está por trás da cena: é o próprio Deus. Então Deus que está por trás da cena, com as suas mãos que controlam ambientes e administram tempestades, Ele vai usar até o servo que não tem cara de servo para servir. Sumiu até o glória agora. Porque se gente que tinha que fazer não faz, Deus levanta até quem não tem cara, Deus levanta até quem não tem jeito, mas a obra permanece de pé. Tem gente que tinha que colocar a mão, mas está guardando o braço. Tem gente que tinha que dobrar o joelho para interceder, mas ele prefere fazer outras coisas. Então Deus vai levantar quem não tem cara, quem não tem jeito, quem não parece, mas a obra vai permanecer de pé. Deus não depende de mim, de você para nada. A obra é dele, mas ele nos escolheu para manter a obra acesa, para manter a obra viva. Valoriza teu ministério, valoriza a tua chamada. Aquela gente não tinha característica, aquela gente não aparentava, mas o texto sagrado diz assim: e os bárbaros, isso é contraditório, usaram conosco de grande humanidade. Sabe o que é bárbaros aqui? Gente que não tem relacionamento com Roma, gente ausente de civilização. Mas o texto sagrado diz que eles, olhando lá na ilha, está chovendo e está frio, a Bíblia diz assim: e os bárbaros acenderam uma fogueira. Irmão, isso aqui é muito espiritual, isso aqui é muito tremendo, porque naquele momento aquela fogueira não foi levantada por causa dos 276 prisioneiros, mas por causa de um apenas.
Naquele momento Deus acendeu aquela fogueira ao ministério de Paulo, que correspondeu a todos. Porque quando nós estamos firmes no propósito, quando nós estamos enxertados na palavra, Deus nos dá a sua graça. E a graça que Ele nos dá, ela é contemplada a todos. Irmão, não é que você é muito bonzinho não, mas Deus acendeu uma fogueira na sua vida. E a fogueira que Ele acendeu, ela está contemplando outras vidas. Deixa essa fogueira acesa, deixa o seu ministério aceso, porque a sua vida ainda vai refletir testemunho na vida de alguém. A sua vida ainda vai refletir vida na vida de alguém. Recebe graça nessa manhã, recebe graça nessa manhã, e permanece na presença daquele que te chamou. Bendito é o nome de Jesus. Primeira característica do ministério do apóstolo Paulo, ele é encorajador. Segunda característica, que o texto vai dizer ao nosso coração: a agenda de Deus é maior do que a agenda de Roma. Deus não trabalha com GPS, Deus trabalha com direção e soberania. Naquele momento, Deus introduziu o ministério do apóstolo Paulo naquela ilha. A Bíblia diz que Paulo, quando chegando naquela ilha, junto com os outros prisioneiros, eles foram recepcionados pelos bárbaros com uma fogueira acesa. Só que aqui vai entrar a terceira característica do ministério do apóstolo Paulo. E eu estou correndo mesmo, irmão, porque eu não quero de maneira nenhuma ultrapassar o tempo que me foi dado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai manifestar a autenticidade do seu ministério. Ele olha para o tempo, está chovendo, está frio. Sabe o que ele começa a fazer? Procurar graveto para permanecer e para manter o fogo aceso. Tem nada de místico aqui, mas você foi chamado para manter isso aqui aceso. Ou você é consciente do que Deus te chamou para cumprir, ou isso aqui apaga, e a responsabilidade é minha e sua. Deus nos chamou para manter a sua obra acesa. Eu sei que não é o nosso costume assembleianês, mas olha para esse companheiro que está do seu lado, com muito respeito, e diga para ele: nós fomos chamados para manter a fogueira acesa. E manter a fogueira acesa é independente de alguém nos pedir para manter. A Bíblia diz que ninguém mandou Paulo procurar graveto, mas o obreiro já pensa lá na frente: está chovendo, vai apagar o fogo, está frio, vai apagar o fogo. Quer saber? Eu vou começar a procurar graveto e jogar no fogo, porque sem graveto o fogo apaga, mas com graveto o fogo permanece. Sabe o que é graveto aqui, irmão? É a sua adoração. Sabe o que é graveto aqui? É a sua adoração. Será que você tem adoração, ou porque você é obreiro você não adora mais? Será que você tem graveto, ou porque você já tem uma posição, você esqueceu que tem que adorar? É graveto no fogo, é graveto no fogo, é graveto no fogo. Permita a provocação desse menino para você, mas tem graveto aí ainda? Paulo é autêntico, irmão. Sem graveto o fogo apaga, está frio. Só que o obreiro já começa a pensar lá na frente: se apagar, depois que saímos do mar, todos molhados, se aquecemos, se nós voltarmos a sentir o frio e a chuva, vai ficar gripado, vai ficar com pneumonia. Quer saber? Eu vou continuar aqui, ó, graveto no fogo, graveto. Mas ninguém pediu, Paulo, para você fazer isso, mas eu continuo fazendo a obra, é graveto no fogo. Paulo, mas ninguém falou para você fazer, mas se eu esperar alguém fazer, eu vou ficar doente, então eu prefiro fazer.
Irmão, ainda que ninguém mande, continue colocando graveto no fogo, graveto no fogo, porque a obra vai permanecer acesa, e a obra que está acesa, ela vai aquecer a sua vida, e a igreja do Senhor será aquecida por aquilo que Deus colocou na sua responsabilidade. É graveto no fogo, é graveto no fogo, e é a obra de Deus prevalecendo contra os tempos tempestuosos. Eu caminho nessa de estar graveto no fogo. O diabo, irmão, ele sempre aproveita de uma oportunidade. Se ele não matou na água, ele vem com o desejo de matar agora, incorporado num graveto. Porque a Bíblia diz que enquanto Paulo está pegando o graveto e colocando no fogo, uma víbora lhe acomete a mão. Só que existem algumas características, e eu já estou caminhando para encerrar, que eu acho muito interessante. O apóstolo Paulo continua fazendo o que estava fazendo. Quando a víbora lhe acometeu a mão, Paulo vai enfrentar um dos piores inimigos que existem no nosso ministério. Não é simplesmente a serpente, a víbora na sua mão, mas é quem está ao redor que começa a dizer: vai inchar e vai morrer. Esse homem é homicida. Esse homem não é homem de Deus, não. Sobreviveu à força do vento, mas agora vai morrer no ataque da serpente. Só que o texto diz que Paulo tinha um equilíbrio emocional e uma resiliência espiritual tão profunda, que Paulo está olhando para aquela cena, mas a aplicação é essa: se isso aqui veio para me ferir, mas me alcançou enquanto eu estou pegando o graveto e colocando no fogo, isso aqui nada mais é do que graveto. A Bíblia diz que Paulo lançou a serpente, a víbora, no fogo, e continuou fazendo o que estava fazendo. Irmão, vencer a tempestade não é fácil. Vencer o golpe fatal da víbora também não é fácil. Mas vencer os inimigos externos, sem dúvidas nenhuma, é um dos piores desafios do nosso ministério. Porque a vontade que dá é levantar e responder às acusações. A vontade que dá é levantar e desabafar o que está pensando. Mas eu aprendo com Paulo que aquilo que veio para me ferir, se eu estou posicionado na presença de Deus, o ferimento não é nada, é apenas graveto para manter o fogo aceso. Eu quero profetizar a palavra de Deus nessa manhã. Os golpes do nosso inimigo, os golpes de Satanás contra o seu ministério, não é para desestabilizar você. O golpe do nosso adversário não é para paralisar você. O golpe do nosso adversário, se você está na posição, é Deus dizendo: é graveto no fogo, é graveto no fogo. Levanta a tua mão, recebe essa palavra. Esse golpe não vai te parar, esse inimigo não vai te paralisar, porque Deus está dizendo: o fogo vai permanecer aceso no teu ministério. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem tem adoração para Deus nessa manhã? Há uma presença de Deus entre nós. A Bíblia diz que nem só de tempestade vive o nosso ministério. Públio, um representante de Roma na ilha, um dos prefeitos da ilha, ele quer conhecer o homem que sobreviveu
a uma tempestade, ao ataque mortal da víbora, e o homem que não desestabilizou diante das afrontas externas. A Bíblia diz que ele vai conhecer o ministério de Paulo. Eu acho interessante que o local do naufrágio agora se tornou no lugar do acolhimento, da graça, e será o lugar da provisão. O lugar que aparentemente seria conhecido pela morte, foi conhecido pelo lugar que ele foi acolhido, vivenciou experiências com a graça de Deus, e agora vai iniciar a fase das provisões, e eu encerro. A Bíblia diz que ele vai na casa de Públio. Quando ele chega na casa de Públio, ele descobre que seu pai está febril e com uma disenteria. A Bíblia diz que Paulo, indo até ele, na casa daquele homem, ele entra no quarto que o seu pai estava febril e com disenteria. A Bíblia diz que Paulo coloca as mãos sobre ele e ele é curado. Só que tem um detalhe: é a mesma mão que horas atrás foi ferida pelo golpe mortal da serpente. Só que Deus não tirou a mão, Deus curou a mão. Porque gente curada também cura. O problema é que tem gente querendo curar, mas ele mesmo está enfermo, ele mesmo não é tratado. Ele quer pregar, mas ele mesmo não vive o que prega. Mas o que Deus está ensinando é que gente que está curada, ele não tira a mão, ele permanece com a mão. Porque a mão que foi ferida é a mão que vai ser colocada e vai dizer: receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Há momentos no nosso ministério que a gente até ora para Deus tirar a mão. Há momentos no nosso ministério que a gente até ora dizendo: Senhor, porque tudo isso eu não vou suportar. Há momentos no nosso ministério que a vontade é parar, é desistir, é desestabilizar, é responder às afrontas. Mas Deus está dizendo: se você permanecer na posição que eu te coloquei, a mão que foi ferida é a mão que eu vou usar para curar, para curar. Recebe essa palavra. Deus vai usar a tua mão, Deus vai usar teu ministério, mesmo ferido, mesmo tocado pelas afrontas da vida. Deus está dizendo: é você que eu vou usar, é você que eu vou usar, é você que eu vou usar. Bendito é o nome de Jesus. Eu encerro a minha participação e a minha oportunidade nessa manhã com essa palavra ao seu coração. Deus não vai tirar a sua mão. Deus não vai tirar você dessa realidade. Mas é nesse cenário que você está envolvido, que a sua vida foi inserida nesse ambiente de naufrágio, nesse ambiente marcado por frio e por chuva, que Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu vou usar você nesse cenário. Eu vou ser glorificado através da sua vida. Paulo chegou ali como um náufrago, mas durante 3 meses aquela ilha ouviu a palavra da graça. Deus está dizendo para alguém: o que para alguns era acidente, dentro do projeto da minha graça, onde você está, será conhecido como ambiente de testemunho e de milagre, de provisão. Recebe essa palavra. O que era de Roma, o vento levou, mas o que é da graça, olha o versículo 10. Eles entraram na ilha a nado, eles entraram na ilha agarrado nos destroços
destroços. Mas olha o versículo de número 10: e os bárbaros proveram tudo que era necessário para a continuação da viagem. O que é de Roma o vento vai levar, mas o que o vento levou, Deus vai devolver com a medida da sua graça e da sua provisão. Receba essa palavra. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir algo, gentilmente, você não é obrigado a nada. Coloca a mão no ombro do companheiro que está do seu lado. Coloca a mão que já foi ferida muitas vezes no ombro desse companheiro que também já foi ferido muitas vezes. E diga para ele: curado nós servimos melhor. Diga para ele. Ele precisa ouvir isso. Diga para ele: não é hora de se precipitar, não é hora de desestabilizar, não é hora de paralisar, não é hora de responder, é hora de permanecer, é hora de manter o fogo aceso. Diga para ele: continua colocando graveto no fogo. Diga isso ao coração de alguém, porque Deus está dizendo nesse cenário: eu vou curar você e vou curar ele, eu vou curar ele e vou curar você. Receba o consolo de Deus. Será que tem obreiro que é batizado com o Espírito Santo ainda? Será que é obreiro que ainda é renovado nessa manhã? Receba renovação, receba alegria. Os dons de Deus estão aqui nessa manhã. Receba dom, receba poder, receba a presença do Espírito Santo. Oh, glória ao nome de Jesus. Isso é barulho de gente que sobreviveu ao golpe da serpente, irmão. Isso é barulho de gente que sofreu a tempestade, mas sobreviveu. Isso é barulho de gente que não vai responder às afrontas, mas vai pegar o golpe da serpente e vai colocar no fogo. Deus vai permanecer esse fogo aceso na sua vida. Receba essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Pai, eu te peço perdão, Jesus, pelas nossas transgressões e pecados. Mas nessa manhã, Senhor, tudo que eu quero te pedir é que o ministério do meu companheiro sinta as chamas da sua presença mais uma vez. É que o ministério desse amado companheiro de trabalho e de labuta espiritual seja fortalecido pela tua graça. Fortalece ele com a tua graça, renova ele com a tua presença. Toca o ministério dele com o teu poder. Senhor, levanta o coração dele nessa manhã que está esmorecido pelos golpes. Esse golpe não vai matar, esse golpe não vai paralisar, esse golpe é graveto no fogo, é testemunho. Gera um testemunho nessa manhã para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Tenha certeza, seu ministério ainda vai refletir testemunhos para a glória de Deus.